Olá, seja bem-vindo ao Cinemundi, eu sou Edmo Júnior e vou falar sobre a estreia de O Som da Morte nos cinemas. O longa conta com a direção de Corin Hard. Você vai se perguntar, eu já ouvi o nome desse diretor em algum lugar? Pois bem, ele dirigiu A Freira, tá? O primeiro filme que eu curto demais. Ele foi um dos diretores que estava ali à baila para fazer a nova versão do Corvo. Era ele dirigindo e o Jason Momoa no papel do Eric Draven, que foi do Brandon Lee. Por sinal, tem foto deles juntos na época de pré-produção, o Jason Momoa com a maquiagem do Eric Draven e tudo, mas o projeto não foi adiante. E ele nos brinda agora, o senhor Corin Hard aqui, com um bom filme de terror, tá? Já digo de cara que eu curti sim o filme, mas que ele tem muitas referências ali, bebeu de muitas fontes. Inclusive eu vi ali referência ao Corvo também, né, já que o Corin Hard não conseguiu fazer sua versão. Nada mais justo do que ele fazer um aceno a esse clássico do cinema moderno, na minha opinião, que eu sou muito fã dos quadrinhos do James O'Barr e do filme do Brandon Lee. No longa vamos acompanhar um grupo de estudantes que se depara com o apito da morte asteca, que claro, tinha que ser amaldiçoado, né? E durante o filme eles vão vendo que usar o apito não é uma boa ideia, porque isso lhes dá uma visão de suas futuras mortes e faz com que a morte os persiga. Então, se você vai morrer daqui 20 anos num acidente de carro, irmão, você estava perto quando o apito tocou, você tem visões da sua morte e aí começa a brincadeira. Já adianto que ele é um filme de 18 anos, tá bom? Ele não tem insinuação, mas as mortes são pesadíssimas. Tem uma específica, eu não vou citar, que acaba sendo spoiler para quem não viu ainda, tá? Mas assim, é um filme que eu achei bem legal. O elenco é encabeçado pela Daphne King, né? Daphne King conhecemos como a X-23 do Logan, ela está em Deadpool e Wolverine, ela tem outros projetos aí para TV. Enfim, o elenco ainda conta com a Sophie Nellis, Sky Young, Percy Hynes-White, Michelle Farley e Nick Frost. Nick Frost a gente está acostumado a ver fazendo comédia, né? Ainda mais ao lado do Simon Pegg e com direção do Edgar Wright, né? Enfim, quem não conhece ou já ouviu falar na trilogia Corneto, procura no Google para saber do que eu estou falando. Ele faz aqui um professor que está na escola, ele tem acesso a esse apito também. Enfim, o elenco para mim entregou o que tinha que entregar, tá bom? Não tiveram atuações péssimas, entregou o que podia ter entregue aqui. Tem muito drama, assim, os personagens são um pouco desenvolvidos. A personagem realmente que tem mais uma história de fundo, que é bem pesada por sinal, é a personagem principal da Daphne King, que está indo morar com o tio e com o primo, né? E cara, começam as mortes e eles têm que desvendar como fazer essa parada encerrar, como cessar essa maldição. E é aí que eu vejo um pouco de premonição, se bem que no Premonição é um personagem que tem a premonição da morte de um grupo, né? E ele tenta evitar essas mortes. Aqui o grupo todo é sujeito a ver suas mortes e alguns estão meio céticos e tal, custam acreditar até que começa a dar merda e eles vão tentar desfazer a maldição. Uma parada que eu achei interessante foi que o próprio Corin Hard, né, o diretor, disse que uma das inspirações para este filme é A Hora do Pesadelo, né? O clássico oitentista lá, com o Fred Krueger, e Os Garotos Perdidos, do Joel Schumacher. Você vê um filme de terror sobrenatural, um filme de vampiros, serviu de inspiração para O Som da Morte, que tem toda essa questão do apito asteca, sabe, da morte, e como os jovens chegam até esse apito. O começo do filme já te mostra meio que como, e assim, eu posso adiantar que parece sim um início de franquia, tá bom? Ele termina, você acha, né, acabou, bom, Não acabou porra nenhuma, na última cena você fala, opa, segura que vem mais. No início do vídeo eu me referi a uma referência ao Corvo, né? Então é uma cena bem específica, tá rolando na cidade um festival da colheita, alguma coisa assim, e um dos personagens está vestido e com uma maquiagem, tá, que lembra muito a do Eric Draven, do Corvo, né, que foi usada pelo Brandon Lee em todas as outras sequências. Sequências não, histórias, porque eram histórias distintas, não eram continuação do original, né? Assim, eu disse que é inspirado, tá, galera? Você não vai ver o cara com a pintura igualzinha do Corvo ali no filme, não.
Você vai ver que tem uma leve inspiração. Até por sinal, o personagem tem uma mudança do visual, que para mim é proposital, para lembrar mais, né, a questão do Corvo, do James O'Barr. E quando eu vi, eu falei, cara, o Colin Hard fez isso? Então você tem pelo menos... É pouco tempo de tela que o personagem tá com esse visual, mas você tem umas 2 tomadas que você fala, bicho, com esse enquadramento aí, você diria que é um filme, uma adaptação nova do Corvo, não aquela merda que a gente assistiu, acho que ano retrasado, né, enfim. Mas, cara, é um filme que eu curti, tá bom? Pontos negativos, o roteiro não aprofunda muito na maldição, tá, o que eu posso dizer. Personagens com desenvolvimento, você só tem apenas, com história de fundo aqui, a personagem da Daphne King. De resto, estão ali para entrar para estatística. Eu só achei que eles forçaram um pouquinho a mão ali no romance dela com a outra menina, sabe? Uma paradinha muito assim, meio que direto aos finalmente, enfim, é a minha opinião, né? Mas é um bom filme de terror sim, tem sustos, bons efeitos visuais, tem poucos efeitos práticos, se eu não me engano, mas tem muito digital, tá? Tem um, por sinal, lá em digital, que pra mim é a pior morte do filme, que eu não vou nem citar. Mas, cara, se você curte filme de terror e assistindo a este vídeo descobriu que o Colin Hard dirigiu A Freira e tu curtiu A Freira Pampa também, então acho que é mais do que um motivo de você correr e assistir esse filme no cinema. Agora, se você não curtiu A Freira e tava cagando pra esse filme, deixa quieto. Agora, se você tiver o mínimo de interesse, mesmo não tendo visto A Freira, cara, é um bom filme de terror sim. E para iniciar o ano, tivemos outros aí, mas eu não curti tanto. Mas O Som da Morte aqui, ó, para mim vale o ingresso sim, tá bom? Bom, se você chegou até o final do vídeo, eu te agradeço. Eu te peço para deixar o joinha, se inscrever e ativar o sininho. Assistiu o filme? Comenta comigo o que achou. Curtiu o vídeo? Compartilha. Eu fico por aqui e até a próxima.